Fala galera, professor Taveira na área, aqui no canal Física Arretada. Nós vamos resolver nesse vídeo a prova da FAMENE 2019.1, a prova completa de Física. Os comentários você vê aqui no canal Física Arretada. Pega papel, pega caneta e vamos juntos. Olha só, questão 51. Na questão a seguir, marque a opção correta. A atmosfera é unidade de força. Isso foi falado na letra A. A atmosfera é unidade de força. Fera, se liga. A unidade para força é Newton no sistema internacional. A atmosfera seria unidade de pressão, beleza? Então, a atmosfera seria unidade de pressão e força no sistema internacional, a unidade seria Newton. Caloria é uma unidade de energia. Beleza, essa alternativa B aqui está correta. Caloria é unidade para energia. Nós usamos muito a unidade caloria quando nos referimos a quantidade de calor, né? Lá na calorimetria. Mas outra unidade para energia poderia ser o joule no sistema internacional, né? Assim como a letra C, ele fala o quilowatt-hora é uma unidade de potência. E aqui está errado, ó. A unidade de potência é watts no sistema internacional. O quilowatt-hora, fera, também é unidade de energia, né? Se você lembrar que energia é dada pelo produto potência vezes tempo, né? Se eu lhe dou o tempo em hora, a potência em quilowatts, beleza? Quilowatts-hora seria unidade de energia. Muito utilizado para energia elétrica, né? Geralmente a energia consumida por um dispositivo elétrico é dada em quilowatts-hora, beleza? Então, nessa letra C, quilowatts-hora seria unidade de energia, tranquilo? Elétron-volt é unidade de pressão. E aí não, hein? Elétron-volt seria unidade de diferença, aliás, elétron-volt seria unidade de energia também, ó, né? Energia potencial elétrica. Se você lembrar, a energia potencial elétrica é dado pelo produto da carga vezes a DDP, né? Elétron seria a carga de um elétron para uma diferença de potencial de 1 volt, tá? Então, elétron-volt seria unidade de energia. E lembra que a unidade de pressão no sistema internacional de unidades seria newtons por metro quadrado ou pascal, tá? Então, elétron-volt, unidade de energia, muito utilizado na eletricidade, na eletrostática, né? Elétron-volt, energia. E pressão, Newton por metro quadrado, ou Pascal no sistema internacional, apareceu ali também na letra A como atmosfera, né? ATM, pressão atmosférica, né? Beleza? Faraday é a unidade de fluxo magnético. Opa! A unidade de fluxo magnético no sistema internacional é Weber, tá? Unidade de fluxo magnético, Weber. Faraday, que não seria Faraday, seria Faraday, seria unidade de capacitância, tá? A capacitância de um capacitor é dada em Faraday, beleza? Então, nessa questão 51, a alternativa correta aí seria a letra B. A caloria é uma unidade de energia, beleza? E eu fiz as correções aí das demais unidades e demais grandezas físicas aí, para que você fique ligadinho aí, beleza?
Vamos lá então para a questão 52. Na questão 52, em um dia chuvoso e sem vento, um trem viaja para o leste sob trilhos retilíneos e horizontais, com velocidade constante V1. As gotas de chuva caem verticalmente com velocidade constante V2, como mostra a figura. A velocidade da gota V21, ou seja, a velocidade da gota em relação ao vagão, é melhor representada por... Galera, se liga que aqui você tem uma questão de composição dos movimentos, né? A velocidade do vagão seria o que nós chamamos de velocidade de arrasto. A velocidade da gota vertical e para baixo seria a velocidade da gota em relação ao solo, beleza? E a questão quer que você determine a velocidade da gota em relação ao vagão. E aí eu encontrei uma figura bem bacana que dá para você visualizar bem o que está acontecendo aqui. Olha só, imagine essa situação. O vagão eu troquei pelo carro, ó. A gota de chuva caindo com velocidade constante em relação ao solo. Ele pede que você calcule a velocidade relativa entre a gota e o vagão. Então, olha só, a velocidade do carro aqui seria a velocidade de arrasto para a direita. A velocidade da gota em relação ao solo seria a velocidade resultante, beleza? E aí, aplicando aqui, ó, uma soma vetorial, né? Eu tenho a velocidade de arrasto para a direita, a velocidade resultante para baixo, ó. E aí, para que essa velocidade resultante seja vertical e para baixo, a velocidade da gota em relação ao carro, ou seja, a velocidade relativa da gota em relação ao carro, tem que apresentar essa direção e esse sentido, ó, beleza? Para que quando eu some o vetor velocidade relativa mais a velocidade de arrasto do carro, a soma desses dois vetores me dê como resposta a velocidade resultante da gota em relação ao solo, beleza? Então, sendo assim, a alternativa correta aí para a questão de número 52 seria a letra E. Olha aqui a representação vetorial como ficaria. Beleza, fera? Vamos lá para a questão 53. Considere as roldanas e fios representados na figura a seguir como ideais. O sistema estará em equilíbrio se as massas dos blocos A, B e C em quilogramas forem respectivamente iguais a... Saca que a questão aqui, ó, está falando de uma situação de equilíbrio. Fera, toda situação de equilíbrio, nós teremos a força resultante como sendo zero. Primeira lei de Newton. Se o somatório das forças que atuam sobre um corpo for zero, ou o sistema se encontra em repouso, ou o sistema se encontra em movimento retilíneo uniforme. A situação de repouso, equilíbrio estático. A situação de movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. E você vai sempre associar as situações de equilíbrio a aceleração do sistema como sendo zero, beleza? Então, nós temos aqui um sistema em equilíbrio, ou seja, o somatório das forças que atuam nesse sistema deve ser igual a zero, beleza? Então, vamos colocar aqui as forças que atuam no sistema. Ó, tem uma força que puxa esse bloco A para baixo, que seria a sua força-peso, beleza? E aí tem uma força de tração nesse fio, que eu vou chamar de tração TA, que puxa o bloco A para cima. Ora, tá vendo? Como nós temos uma situação de equilíbrio, a tração TA é igual à força PA, é o peso de A, beleza? Pelo fio, essa tração aqui, ó, é transmitida e puxa essa roldana para cima, ó.
Então, aqui nessa rodana, eu tenho a tração TA para cima, ação e reação, beleza? Aqui no corpo C, eu também teria a força peso de C para baixo, uma tração que puxa aqui o C para cima. Como nós temos uma situação de equilíbrio, Taveira, a tração no fio C, a tração no corpo C é igual ao seu próprio peso. Pelo fio aqui, ó, a tração é transmitida e puxa essa rodana para cima. Então, eu também teria aqui TC, tranquilo? E tem uma força que puxa essa rodana para baixo, teria aqui uma força de tração, ó. Eu já vou colocar aqui a força peso, ó. O peso do bloco C puxa essa rodana para baixo, né? Teria aqui uma tração, por exemplo, a tração TB para cima, e teria aqui uma tração TB para baixo, ó. Beleza? Mas como o corpo B também se encontra em equilíbrio, a tração TB é igual ao peso de B. Conclusão? Com certeza aqui, ó, esse sisteminha se encontra em equilíbrio. Eu posso escrever que a tração TA mais a tração TC tem que ser igual à tração TB. Ou trocando aqui pela força peso, ó, já que a tração TA é igual ao peso de A, já que a tração TC é igual ao peso de C, e já que a tração TB é igual ao peso de B, eu teria essa situação aqui, ó. Mas nós sabemos que força-peso é massa vezes gravidade, ó. Então, MA vezes G, MC vezes G, tem que ser igual a massa de B vezes G. Como a gravidade aparece aqui multiplicando todo mundo, ó, eu posso fazer os cancelamentos. Qual a conclusão que nós temos aqui? A massa do corpo A mais a massa do corpo C, ela tem que ser igual à massa do corpo B. MA mais MC tem que ser igual a MB, beleza? E aí, para a gente não perder muito tempo, a alternativa que vai dar a massa de A mais a massa de C, dando como resposta a massa de B, seria a alternativa E, beleza? Se a massa de A for 10 kg, a massa de C for 10 kg, a massa de B vai me dar 20 kg, beleza? Então, a alternativa correta aqui para a questão 53 seria a alternativa E. A massa de A, 10 kg, a massa de B, 20 kg e a massa de C, 10 kg. Tranquilo? Vamos lá para a questão 54. Olha só. Em uma pista sem atrito mostrada na figura abaixo, um móvel de massa 4 kg se desloca apresentando uma velocidade de 10 metros por segundo no ponto A. Despreze o trabalho de forças não conservativas e considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ele pede para você desprezar o trabalho de forças não conservativas, ele está considerando que no nosso sistema só existe forças conservativas. Ou seja, neste tipo de sistema acontece a conservação da energia mecânica. Então, toda a energia mecânica que eu tenho no ponto A, ela se mantém constante por todo o sistema. Beleza? Quando o corpo atinge o plano superior, a mola apresenta deformação máxima de 0,2 metros. Qual é o valor da constante elástica da mola em Newton por metro? Se liga, se lá no plano superior a deformação da mola é máxima, se a deformação da mola é máxima, é porque lá no plano superior a velocidade do bloco é zero. Então, nós temos aqui uma questão sobre conservação da energia mecânica. Vem comigo, olha só. Você poderia fazer essa questão de duas formas, né? No ponto A, se você considera o seu nível de referência como sendo aqui no solo, como é que você faria essa questão? Olha, Taveira,
Considerando o nível de referência como sendo aqui no solo, se eu fosse escrever aqui, eu faria, ó, a energia mecânica em A, aí eu vou colocar o bloquinho aqui em cima, tá bom? Aqui em cima ele me diz que a deformação era máxima, beleza? Aqui em cima eu vou chamar de ponto B, né? Se a deformação da mola é máxima, a velocidade do bloquinho aqui em cima vale 0, beleza? E se acontece conservação da energia mecânica, a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Se você considerar o referencial, ó, o nível de referência, como sendo aqui no solo, olha só, eu estou fazendo aqui a linha tracejada, esse aqui seria o meu nível de referência. O que é que a gente pode escrever? Ora, Taveira, no ponto A, ele me disse que o corpo passa com uma velocidade de 10 metros por segundo, então no ponto A tem energia cinética, mv² sobre 2, beleza? Mas no ponto A ele tem altura, então tem energia potencial gravitacional, mgh, beleza? Isso tudo igual. Vamos lá para o ponto B. Ora, Taveira, no ponto B ele tem altura, então tem energia potencial gravitacional, mghb, e a mola está deformada. Se a mola está deformada, ele tem energia potencial elástica, beleza? Só escrever um pouquinho aqui embaixo, ó. Aqui ficou um pouquinho apertado, beleza? Aqui a gente não para, hein, pessoal? Ó, sem adição, viu? Então vamos trazer aqui para baixo, ó, né? Aqui no ponto A, energia cinética, mv² sobre 2. Tem altura no ponto A, eu faria mg, altura de A. Lá para o ponto B não tem velocidade, já que a deformação da mola é máxima, então a energia cinética igual a 0, mas tem altura. Se tem altura, armazena energia potencial gravitacional, mgh, e a mola está deformada, então armazena energia na forma de energia potencial elástica, kx² sobre 2. Energia mecânica de A, energia mecânica de B. Beleza? Então aqui seria se você colocasse o nível de referência como sendo no solo, tranquilo? E aí você faria suas contas. Eu vou fazer essa questão para ganhar tempo. Como assim, Taveira, ganhar tempo? Eu vou adotar o nível de referência aqui, ó, na posição onde se inicia o movimento, ó. Eu vou considerar o nível de referência, vou chamar nível de referência 2, tá? Exatamente nessa posição, no ponto A, onde se inicia o movimento. Com isso, a minha altura no ponto A passa a ser 0, e a altura aqui no ponto B passaria a ser 2 metros, ó. E aí, se eu faço a minha questão com nível de referência 2, que seria esse nível aqui, ó, como é que você vai escrever isso aqui? Ora, Taveira, a energia mecânica no ponto A igual à energia mecânica no ponto B. Só que agora, como eu adotei o nível de referência aqui em cima, no ponto A, na posição A, não tem mais altura. Ele só tem velocidade. Então, eu só teria energia cinética, mv² sobre 2, igual. No ponto B tem altura, mghb, a mola está deformada, energia potencial elástica, kx² sobre 2. Perfeito? E aí eu economizo essa continha aqui, ó, tá? E dou uma diminuída nas minhas contas, beleza? Então, se você quiser fazer pelo primeiro nível de referência, que eu vou chamar aqui, ó, nível de referência 1, seria essas contas aqui, ó. Se você coloca o nível de referência na posição A, essa altura 1 metro vai para 0 e essa altura de 3 metros vai para 2, né?
e aí você dá uma economizada nas suas contas, beleza? Voltar aqui só para pegar os dados, ó. A massa do bloco 4 kg, a velocidade inicial 10 metros por segundo, gravidade como sendo 10, a deformação da mola 0,2. Então ficaria assim, ó. Olha só, ficaria 4 que multiplica 10 ao quadrado sobre 2 igual 4 vezes 10, olha a minha altura, vezes 2, beleza? Mais a constante elástica da mola, que é a pergunta, a deformação, que seria 0,2 elevado ao quadrado, isso tudo sobre 2, beleza aqui? Vou trazer essas contas um pouquinho para o lado aqui, ó, tá bom? Vou trazer essas contas para cá, para eu ganhar espaço, beleza? Olha só, 10 ao quadrado me dá 100, 100 vezes 4 me dá 400, 400 sobre 2, isso me dá 200, beleza? 4 vezes 2 me dá 40, 4 vezes 10, perdão, me dá 40, 40 vezes 2 me dá 80, isso tudo está positivo, passa para o outro lado, negativo, então ficaria 200 menos 80 igual a K. X ao quadrado, 0,2 ao quadrado me daria 0,04, isso tudo dividido por 2, beleza? Então eu teria 200 menos 80, isso me daria 120, beleza? 0,04 dividido por 2 me daria 0,02, que está multiplicando e passaria para o outro lado dividindo. Então, eu ficaria com 120 dividido por 0,02. Se eu fosse você, eu gostaria de trabalhar com a base 10, que fica mais fácil, né? Se eu pego essa vírgula e ando 2 casas para a direita, eu teria 120 dividido por 2 vezes 10 a menos 2, beleza? 120 dividido por 2 me dá 60. E esse 10 a menos 2, que está negativo, ele sobe com o expoente positivo, beleza? Conclusão, a constante elástica seria de 6 vezes 10 elevado à terceira. Já que eu vou pegar a vírgula, andar uma casa para a esquerda, aumenta 1 no expoente, ó, tá? Então, a constante elástica da mola seria de 6 vezes 10 à terceira. Acabou que as contas aí ficaram um pouco bagunçadas, né? Eu peguei a prova aqui, pessoal, estou resolvendo uma atrás da outra, né? Não tive tempo de organizar tudo muito bem, mas isso é para que você possa desfrutar dessa prova toda comentada numa lapada só, beleza? Então, apesar das contas terem ficado um pouco desorganizadas, tá aí a resposta para vocês da constante elástica da mola como sendo 6 vezes 10 à terceira. Se você fizesse com nível de referência aqui no solo, tá? Desse jeito aqui que eu montei, também teria que dar 6 vezes 10 à terceira newtons por metro. E aí, se a gente voltasse aqui para a questão, nessa questão 54, a alternativa correta seria a letra A, beleza? Então, passa aqui, vamos para a questão 55, tá? Se você quiser baixar essa prova, eu vou deixar o link da prova aqui embaixo. Eu comecei a corrigir a prova e nem falei, né? Mas o link da prova está disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser baixar essa prova, baixa e acompanha aí a resolução, beleza? Questão 55. Os períodos de revolução de 2 satélites de um planeta são 8 dias e 512 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, o raio da órbita do segundo satélite vale. Então, olha só, se você prestar atenção, ele fala que o período de revolução de 2 satélites, eu vou chamar de 1,
o primeiro satélite, que seria aqui, ó, 8 dias. E ele fala que esse satélite 1 tem como raio uma unidade, beleza? Já o período do segundo satélite seria de 512 dias. E um raio que ele quer saber, né? Qual seria o raio do segundo satélite? Pessoal, isso é uma questão de gravitação, terceira lei de Kepler. Confesso a vocês que gravitação não é um assunto muito comum nas provas de vestibulares, né? Também na prova da FAMEN não tem uma recorrência tão alta, tão grande, cai muito pouco, mas enfim, foi contemplada aí na prova 2019.1, acredito ter sido uma surpresa para muita gente, mas terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, vai dizer exatamente isso aqui, ó. O período ao quadrado de revolução de um planeta, o período de revolução de um planeta elevado ao quadrado sobre o seu raio médio elevado ao cubo, isso é uma constante, tá? Então eu posso afirmar que o período ao quadrado do satélite 1 sobre o seu raio ao cubo tem que ser igual ao período ao quadrado do satélite 2 sobre o seu raio elevado ao cubo, tá? E o que você tem que fazer aqui é fazer as substituições, ou seja, ficaria 8 ao quadrado sobre 1 elevado ao cubo, 8 é o período do satélite 1, 1 é o raio do satélite 1, igual 512 elevado ao quadrado sobre o raio do satélite 2 elevado ao cubo, que é a minha pergunta. O segredo da terceira lei de Kepler é você não fazer conta, tá? Não se desespera. Como é que ficaria isso aqui? Olha só, 1 ao cubo, pessoal, dá 1. Eu vou subir esse raio ao cubo e vou descer o 8 ao quadrado. Então, vou escrever assim, ó. R2 ao cubo vai ser igual, tá vendo? 512 elevado ao quadrado. Não faço a mínima ideia, mas eu sei que 512 ao quadrado é 512 vezes 512, dividido por 8 ao quadrado, que seria 64. Mas, para mim, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E aí você pode conferir que 512 e 8 são múltiplos, ó. Se eu dividir 512 por 8, isso vai me dar 64. Se eu dividir 512 por 8, isso vai me dar 64. Beleza? E 64 vezes 64 tem raiz cúbica. Beleza? Porque, olha só, se eu escrever 64, e aí você escreva do jeito que você quiser, ó. Mas eu posso escrever, né, 64 como sendo 8 vezes 8. 8 vezes 8, já que é 64 vezes 64. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, né? E se eu quiser, eu posso tirar aqui, ó, a raiz cúbica de 8 vezes 8 vezes 8. A raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8, 2. 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 Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 unidades. Seria o raio do satélite 2. Sendo assim, a alternativa correta aqui seria a alternativa B de bola. Beleza? Vamos para frente. Questão 56. Na questão 56, ele fala que o gráfico abaixo mostra a variação de temperatura
em função da quantidade de calor que uma substância inicialmente no estado sólido recebe. A massa da substância é de 9 gramas. Qual é a razão do calor específico da substância no estado sólido pelo seu calor específico no estado líquido, beleza? E aqui você tem uma curva de aquecimento, onde ele fala que inicialmente o corpo se encontra na fase sólida. Perceba que ele recebe calor e sua temperatura varia. Aqui nós temos uma quantidade de calor sensível. Entre o intervalo de 100 calorias e 150 calorias, perceba que sua temperatura permanece constante, o que caracteriza uma mudança de fase, a passagem do estado sólido para o estado líquido, e depois sua temperatura volta a aumentar, o que caracteriza que esse corpo já se encontra na fase líquida. Ele quer o calor específico da substância na fase sólida em relação ao calor específico da substância na fase líquida. Só para lembrar para vocês, equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Se a questão fala sobre calor específico, lembra, calor específico vai ser a razão entre a quantidade de calor dividido pela massa do corpo vezes a variação de temperatura. A massa que estava multiplicando, Taveira passou dividindo. A variação de temperatura que estava multiplicando, Taveira passou dividindo. Então, olha só, se ele quer que você faça a relação entre o calor específico no estado sólido e o calor específico no estado líquido, eu vou dividir isso aqui para a fase sólida em relação à fase líquida. Então, ficaria assim, ó, a quantidade de calor na fase sólida sobre, com um pouquinho torto aqui, ó, a quantidade de calor na fase sólida sobre a massa do corpo vezes a variação de temperatura na fase sólida está para a quantidade de calor na fase líquida sobre a massa do corpo vezes a variação de temperatura na fase líquida, beleza? Se você prestar atenção, eu já posso cancelar aqui as massas, divisão de fração, você repete a primeira, quantidade de calor na fase sólida sobre a variação de temperatura na fase sólida, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a variação de temperatura na fase líquida sobre a quantidade de calor recebida na fase líquida. E aí nós vamos para o gráfico, ó, tá? Aqui de lilás, eu vou pegar a quantidade de calor na fase sólida. Ó, de 0 a 100, essa é a quantidade de calor na fase sólida, 100 calorias, né? A variação de temperatura foi de 20 para 80. De 20 para 80, a variação de temperatura foi de 60. Aí eu vou anotar aqui, ó, calor específico da fase sólida em relação ao calor específico da fase líquida, quantidade de calor na fase sólida, 100 calorias, variação de temperatura na fase sólida, de 20 para 80 variou 60, beleza? Vezes variação de temperatura na fase líquida, vou fazer aqui de verde, ó. Variação de temperatura na fase líquida foi daqui, ó, de 80 para 100. De 80 para 100, 20 graus Celsius. E a quantidade de calor recebida na fase líquida foi aqui, ó, né? De 150 para 200, ganhou 50 calorias. Então, colocando aqui, ó, variação de temperatura na fase líquida, 20 graus Celsius. Quantidade de calor recebida na fase líquida, de 150 para 200, ele recebeu 50 calorias. E aí, fera, é só você simplificar e correr para o abraço. Olha só, esse zero cancela com esse zero aqui.
100 eu posso dividir por 50. Aqui fica 2. Ó, 2 vezes 2 me dá 4. E o 6 ficou embaixo, ó, né? Se você fizer mais uma simplificação, o calor específico na fase sólida em relação à fase líquida, divido por 2 aqui em cima, ó, fica 2. Divido por 2 aqui embaixo, fica 3. Então, calor específico na fase sólida em relação ao calor específico na fase líquida seria igual a 2/3. Sendo assim, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Beleza, fera? Vamos lá para a questão 57. Olha só. Segue o trecho da música Cotidiano de Chico Buarque. Então ele vai lhe dar a letra da música e aquela música todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Então ele fala assim, ó, o trecho todo dia ela faz tudo sempre igual da música traz relação com que grandeza física dos fenômenos ondulatórios. Ó, todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia é um intervalo de tempo. Ó. Todo dia, isso aqui é um intervalo de tempo. Ela faz tudo sempre igual. Isso, para mim, é uma repetição. E, por definição, o intervalo de tempo necessário para uma repetição, para um ciclo, para uma revolução, nós chamamos de período, beleza? Então, todo dia, todos os dias, intervalo de tempo, ela faz sempre a mesma coisa, uma repetição. O intervalo de tempo necessário para uma repetição seria o que nós chamamos de período. Então, nessa questão 57, a alternativa correta seria a letra C. Taveira e frequência. Frequência é quantas vezes o fenômeno se repete para um determinado intervalo de tempo. Se todo dia ela faz tudo sempre igual, ela repete sempre o movimento uma vez, sempre acontece um ciclo, uma revolução, todo dia. Tanto que a frequência é o inverso do período. O que causou muita confusão aqui nessa prova entre a resposta ser período e frequência. Mas olha só, o período é o intervalo de tempo necessário para uma repetição. E a frequência é quantas vezes o movimento se repete para um determinado intervalo de tempo. Então, como todo dia, intervalo de tempo, ela faz tudo sempre igual, uma repetição, o intervalo de tempo necessário para uma repetição seria um período. A resposta aqui seria a letra C, beleza? Vamos para a questão 58. Ao se maquiar, uma estudante percebeu que colocando seu rosto a 40 centímetros do espelho, a sua imagem se apresentava 2 vezes maior. Qual é o espelho que ela estava utilizando? Galera, se a imagem se apresentou 2 vezes maior, esse espelho foi responsável por ampliar a imagem. Só quem forma imagem ampliada, tanto real como virtual, são os espelhos côncavos. Os espelhos convexos só formam imagens virtuais, direita e menores, beleza? Os espelhos planos só formam imagem virtual, direita e igual. Então, nessa questão, com certeza, a letra C, a letra D e a letra E estariam fora. Como a estudante utiliza o espelho para se maquiar, você pode entender que ela está vendo a sua imagem através do espelho. Então, sua imagem é uma imagem virtual.
E para se formar imagem virtual em espelho côncavo, obrigatoriamente o objeto deve se encontrar entre o foco e o vértice do espelho, ó, beleza? Então, se eu pego aqui um espelho côncavo, se eu quero formar uma imagem virtual e ampliada, o objeto deve se encontrar entre o foco e o vértice do espelho, para que sua imagem seja virtual, direita e maior. Tranquilo? Então, o espelho é côncavo. Tá vendo? E o raio de curvatura desse espelho? Concorde comigo. Se a distância entre o objeto e o espelho corresponde a 40 centímetros e obrigatoriamente o objeto tem que estar entre o foco e o vértice, a distância focal desse espelho é maior do que 40. Beleza? E se a distância focal é maior do que 40, o raio de curvatura, que é sempre 2 vezes a distância focal, com certeza vai ser maior do que 80 centímetros. Se a distância focal é maior do que 40, o raio de curvatura, que é a distância do centro de curvatura para o espelho, tem que ser maior do que 80. Portanto, essa letra A estaria fora e a nossa resposta correta seria a alternativa B. Até porque, se o raio de curvatura fosse 80 centímetros, significaria dizer que a distância focal do espelho seria 40 centímetros. E se o objeto está a 40 centímetros do espelho, essa distância ia coincidir com a distância focal. E lembra, quando o objeto está sobre o foco de um espelho côncavo, não se forma imagem. A imagem é dita imprópria, beleza? Então, se a imagem é ampliada 2 vezes, o objeto tem que estar entre o foco e o vértice. Se a distância do objeto para o espelho é 40 centímetros, com certeza a distância focal é maior do que 40 centímetros. E se a distância focal é maior do que 40 centímetros, o raio de curvatura deve ser maior do que 80, já que o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. Beleza, fera? Vamos lá para a questão 59. No circuito da figura abaixo, se R1 vale 4,8 ohms, o resistor R2 7,2 ohms, o resistor R3 6 ohms e a FEM, ou seja, a DDP total de 40 volts, qual é o calor gerado por efeito Joule nas resistências em cada segundo? Qual é a energia por efeito Joule nas resistências em cada segundo? Olha só, pessoal, se ele quer calcular a energia dissipada em cada segundo, Taveira precisa calcular a potência dissipada pelos resistores. Ó. Se ele quer calcular a energia dissipada por segundo, o intervalo de tempo eu já tenho, ó, em cada segundo. Taveira precisa da potência, tranquilo? Se Taveira precisa da potência dissipada, eu preciso calcular a resistência equivalente nesse circuito, a corrente total que atravessa esse circuito, para poder calcular a potência, beleza? Então, vem comigo. Olha só, se eu colocasse aqui o sentido da corrente, a corrente sai do gerador, a corrente sobe aqui, chegou nesse nó, ela faz o quê? A corrente se divide, ó. Então, parte dessa corrente vem aqui para cima e a parte dessa corrente vem aqui para baixo. Ou seja, a mesma corrente que passa pelo resistor R2,
é a mesma corrente que passa pelo resistor R1. Vou apagar aqui, ok? O que significa dizer que o resistor R1 e o resistor R2, eles estão associados em série. E quando nós temos resistores associados em série, para calcularmos a resistência equivalente, nós somamos. Então, 4,8 mais 7,2 me daria aqui uma resistência equivalente de 12 ohms, beleza? Mas esse resistor, Taveira, de 12 ohms aqui de cima, ele está em paralelo com esse resistor R3, que vale 6. Vou até colocar aqui, ó, o resistor R3 vale 6. E aí, galera, eu tenho esse resistor de 12 associado em paralelo com esse resistor de 6. Beleza? Quando eu tenho dois resistores associados em paralelo, como é que nós fazemos para calcular a resistência equivalente? Isso mesmo. Para dois resistores em paralelo, nós fazemos o produto pela soma. Então, eu posso pegar a resistência, que eu vou chamar aqui, ó, resistência equivalente 1 vezes R3 sobre R1. Aliás, fazer assim, ó, né? Já que eu fiz aqui a resistência equivalente entre 1 e 2, eu vou escrever aqui, ó. Tá vendo? Para dois resistores em paralelo, nós fazemos produto pela soma. Então, seria a resistência equivalente entre 1 e 2 vezes a resistência de 3 sobre a resistência equivalente entre 1 e 2 mais a resistência de 3. Beleza? Substituindo, ficaríamos com 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, 18. E aqui ficou tranquilo, ó. Eu pego esse 6, divido com 18, aqui embaixo fica 3. 12 por 3 vai me dar uma resistência equivalente de 4 ohms, beleza? Então, a resistência equivalente aqui de 4 ohms. Tá vendo? Se eu tenho a resistência equivalente e eu tenho a DDP total, que é a nossa FEM, ó, a força eletromotriz da bateria nada mais é do que a nossa DDP total. É ela quem manda no circuito, ó. Então, a DDP total seria de 40 volts, beleza? E aí, se eu tenho a resistência equivalente e eu tenho a DDP total, você pode calcular a potência dissipada. Olha só, eu vou fazer para vocês de duas formas. O caminho mais rápido e um caminho que talvez fosse mais fácil de você lembrar. Mas olha só, nós podemos calcular a potência dissipada como sendo a DDP elevado ao quadrado dividido pela resistência equivalente. Ou seja, eu pegaria aqui 40 ao quadrado e dividiria por 4, beleza? O que me daria 40 ao quadrado me daria 1.600 dividido por 4. Conclusão, a potência dissipada seria de 400 watts, tranquilo? E aí, se ele quer que você calcule a energia dissipada em cada segundo, seria 400 watts vezes 1 segundo, né? E o watts por segundo me dá exatamente a unidade joule. Então, a energia dissipada por segundo seria de 400 joules, o que me daria aqui a alternativa D de dado. Beleza? Ô, Taveira, mas qual seria o outro caminho? Vamos lá. Se nós achamos a resistência equivalente e nós temos a DDP total, você poderia calcular a corrente. Primeira lei de Ohm, resistência igual a U sobre I. Tá lembrado disso aqui? A resistência equivalente, 4, para uma DDP total de 40, e eu quero calcular a corrente.
quando você fizesse 40 sobre 4, a corrente total do circuito seria uma corrente de 10 amperes, beleza? E aí, se você sabe a corrente, você pode calcular a potência dissipada por π, o produto da corrente pela DDP. Então, a potência dissipada seria 10 vezes a DDP total, que é 40, o que me daria aqui 400 watts. Esse seria o caminho mais longo, mas talvez o que a maioria da galera recorde aqui na hora da prova, que é a primeira lei de Ohm e potência como sendo corrente vezes DDP. Na verdade, o que eu fiz aqui nessa primeira situação foi juntar a primeira lei de Ohm com essa relação de potência e eu faço num passo só. Mas perceba que das duas formas eu achei a potência como sendo 400 watts e, por consequência, a energia, o calor gerado em cada segundo seria um calor de 400 joules, alternativa letra D de dado, beleza? E se você chegou até aqui, chegamos na última questão da prova. Eu já agradeço a sua companhia e desejo a você toda sorte do mundo em qualquer vestibular que você for prestar. Conte sempre com o canal Física Retada. Olha só, considere uma partícula eletrizada negativamente em um campo magnético uniforme. A partícula é lançada na direção e no sentido do campo magnético e fica sob a ação exclusiva desse campo. Podemos afirmar que o movimento da partícula será... Olha só, aqui é uma questão sobre força magnética, né? Sobre movimento de carga elétrica no interior de um campo magnético uniforme. Quando você lança uma carga elétrica no interior de um campo magnético uniforme, 3 situações podem acontecer com essa carga. Primeiro, eu gostaria de lembrar para vocês que a força magnética sobre uma carga em movimento no interior de um campo magnético uniforme é dado por essa relação aqui, ó, Q, V, B, seno de θ, né? O produto da carga vezes a velocidade da partícula vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Esse ângulo θ que aparece aqui é exatamente o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Por isso, nós podemos ter 3 situações. Uma situação que a velocidade é paralela ao campo magnético, ou seja, paralelo e no mesmo sentido, o ângulo seria 0 graus. Paralelo e em sentidos opostos, o ângulo seria 180. E eu não sei se você sabe, mas o seno de 0 e o seno de 180 equivale a 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, na situação que a partícula foi lançada, cadê? Na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético, seria exatamente essa situação aqui, Feró. Essa situação da questão, vou destacar aqui para vocês, ó. A partícula foi lançada na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético. Seria exatamente essa nossa primeira situação aqui, ó, que eu destaquei para vocês. Só botar aqui para você perceber, ó, essa situação aqui, Feró. A partícula foi lançada na mesma direção e no mesmo sentido do campo. O que significa dizer que ela é paralela ao campo. Então, a força magnética sobre a partícula é 0. E se a força resultante sobre a partícula é 0, eu tenho uma situação de equilíbrio. Se a partícula está em movimento, só pode ser equilíbrio dinâmico. E equilíbrio dinâmico seria uma situação de movimento retilíneo uniforme. A resposta dessa questão 60 seria a letra A. Outra situação que você teria de equilíbrio
é se ela fosse lançada na mesma direção, mas em sentido contrário ao campo magnético. Seria a mesma coisa, porque sempre que a velocidade é paralela ao campo magnético, a força magnética sobre a partícula é zero. Beleza? Taveira, diga outra situação. Se a partícula fosse lançada perpendicular ao campo magnético, seria essa situação aqui, ó, em que o ângulo seria 90 graus. O seno de 90 tem seu valor máximo, que é 1. Então, nessa situação aqui, a força sobre a carga seria QVB. E essa força seria perpendicular à velocidade da carguinha. E ela descreveria aqui, ó, um movimento circular uniforme. Sempre que a força é perpendicular à velocidade, essa força se comporta como uma resultante centrípeta. E aí, nesse caso, se o ângulo fosse 90 graus, se a direção fosse perpendicular ao campo magnético, a partícula iria descrever um movimento circular uniforme. Então, essa letra D aqui seria essa situação. Beleza, fera? Já a letra E, um movimento helicoidal uniforme, seria esse caso aqui, se a partícula, se a carguinha fosse jogada obliquamente ao campo magnético. O que seria lançada obliquamente? Nem fosse paralela, nem fosse perpendicular. Se a partícula é lançada obliquamente, ela descreveria uma trajetória helicoidal. Então, essa letra E seria essa situação aqui. Taveira, e a letra B e a letra C? Fera, fica ligado. Força magnética não altera o módulo da velocidade da partícula. A força magnética só é capaz de mudar a direção do movimento. Então, você nunca vai associar a presença de uma força magnética a um movimento acelerado ou retardado, porque força magnética não varia a velocidade de uma carga no interior de um campo magnético, beleza? Então, nessa questão 60, a resposta correta seria a alternativa A. Muito obrigado por acompanhar essa resolução. Mais uma vez, eu desejo uma boa prova a você que ficou até aqui. Conte com o canal Física Retada. Se você gostou desse vídeo, dessa resolução, deixa o seu like, inscreva-se no canal e bota aí nos comentários a prova ou alguma questão que você deseja que eu resolva. Conte comigo sempre. Até a próxima, pessoal. Valeu!